tudo bom com vocês? Bom, não é surpresa pra ninguém que a grande surpresa do futebol europeu nessa temporada aqui foi o futebol e a campanha apresentada pelo Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. O time de Xabi Alonso, que na temporada passada brigava contra o rebaixamento antes do técnico assumir, depois que ele chegou se tornou praticamente um novo time. Naquela mesma temporada, o time que brigava contra o rebaixamento conseguiu terminar com uma vaga na Europa League, e nessa temporada aqui, o time simplesmente desbancou o Bayern de Munique na Alemanha, conquistando os dois títulos por lá, que seriam o título da Bundesliga e o título da Copa da Alemanha, e além de tudo eles perderam apenas um jogo dos 52 jogos disputados nessa temporada. Mas o que perdeu também foi algo mais importante. E depois dessa baita temporada começa a surgir aquela dúvida nas pessoas: será que o Bayer Leverkusen nas próximas temporadas vai manter um alto nível, vai ter um investimento melhor, brigar em alto nível na Champions League e continuar mantendo bom nível e brigando por títulos lá na Alemanha? Ou será que ele vai sofrer aquele famoso desmanche de elenco, como a gente já viu em alguns times dos últimos anos, como o Leicester em 2016, o Mônaco de 2017 e o Ajax em 2019? Bom, eu te garanto que um projeto audacioso de ter um grande time que vai brigar por grandes coisas dentro da Alemanha e dentro da Europa, esses caras têm. Mas será que isso realmente vai dar certo? Afinal, falar é fácil, mas se contratar já é difícil. Conseguir segurar bons e grandes jogadores com propostas milionárias de Real Madrid e Manchester City é muito mais difícil. E por isso nesse vídeo eu vou te explicar qual é a ideia do Leverkusen para as próximas temporadas, qual que é o plano, planejamento, projeto desse time. E por isso nesse vídeo eu vou te explicar quem vai sair, quem pode chegar no clube e quem deve ficar para disputar a Champions League na próxima temporada. Inclusive nesse vídeo eu vou te explicar se esse papo do Cristiano Ronaldo chegar no Bayer Leverkusen na próxima temporada realmente vai acontecer, ou se isso é só apenas uma invenção da mídia para ganhar cliques e tudo mais. Mas antes, se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força aqui pra gente e se acomode aí na sua cadeira, porque tá começando mais um Delador FC. Eu já começo falando nesse vídeo que não dá pra se cravar o que realmente vai acontecer com o Leverkusen nas próximas temporadas. Calma, eu vou te explicar por que eu digo que não dá pra se prever o que vai acontecer com o Leverkusen. Na verdade, a gente tem poucas notícias e poucas especulações de quem realmente vai chegar no clube na próxima temporada. A gente tem muito mais notícias de quem deve sair do clube na próxima temporada. A gente tem sim grandes especulações para chegar aqui. Tem o Cristiano Ronaldo, que é obviamente o mais manjado, todo mundo já escutou que ele pode chegar para jogar pelo menos uma última dança na Champions League. Inclusive tem outro ídolo do Real Madrid que está sendo cogitado para chegar no Leverkusen, mas eu vou falar disso um pouco mais para frente aqui nesse vídeo. Mas a verdade é que é uma grande incógnita o que vai acontecer com o Leverkusen, porque na verdade tem muito jogador bom ali, que são os grandes pilares do time hoje, que estão muito mais próximos de sair do que de ficar no clube. A gente só tem praticamente duas confirmações de caras que vão realmente ficar, que na minha opinião são os mais importantes, mas tem muito cara que pode sair do clube, que realmente vai fazer muita falta se sair, vai ser difícil de repor, e o Bayer Leverkusen não tá cagando dinheiro para trazer posições de alto nível quanto a gente pensa. Inclusive muita notícia que tá saindo me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque são caras que ganham salários muito altos e tudo mais, e esses caras do Leverkusen parece que não tem muito como acontecer. E eu vou explicar nesse vídeo jogadores que estão sendo especulados, que eu particularmente acho muito difícil de acontecer, e jogadores que devem sim chegar no clube, e vou explicar também aqui nesse vídeo jogadores que devem sair do Leverkusen, dos jogadores mais importantes, obviamente. Não vou falar do terceiro goleiro reserva que deve sair, vou falar de jogadores importantes, dos pilares do time que devem sair. Então esse vídeo eu vou dividir ele em praticamente 3 tópicos. Primeiro eu vou falar aí dos jogadores que devem ficar no Bayer Leverkusen para a próxima temporada, jogadores que inclusive já cravaram que vão ficar no time. Eu vou falar dos jogadores que estão no elenco que devem sair, e depois eu vou falar dos jogadores que o Bayer Leverkusen almeja trazer. Vou passar obviamente as fontes para mostrar quais são mais fortes e tudo mais. E aí no final a gente crava aqui qual que realmente parece ser o plano do Leverkusen para a próxima temporada. Eu já afirmo que, na minha opinião, eles têm um projeto até que bem audacioso e que me parece interessante para as próximas temporadas, mas ao decorrer desse vídeo eu vou te explicando um pouco mais. E bom, vamos começar falando obviamente do elenco atual, porque tem 3 dos grandes pilares desse time que já cravaram que vão ficar pelo menos mais uma temporada para disputar a Champions League com o Bayer Leverkusen, e o principal deles obviamente é Xabi Alonso.
Bom, o Xabi Alonso assumiu o time no ano passado, em 2023, quando o Bayer Leverkusen estava inclusive brigando contra o rebaixamento na Bundesliga. Pra você ver como esse cara é um bom técnico, o trabalho dele deu resultado muito rápido, e naquela mesma temporada o Leverkusen foi de um time que brigava contra o rebaixamento para um time classificado para uma Europa League, e por pouco, por mais 3 ou 4 rodadas, é até capaz que esse time tinha ganhado uma vaga na Champions League. Então assim, o trabalho dele foi muito rápido e deu bons resultados, e além de conseguir uma vaga para uma competição europeia, já na próxima temporada, Xabi Alonso conquistou 2 títulos com o Bayer Leverkusen. Ou seja, em 1 ano e meio, o Xabi já conseguiu igualar o recorde de títulos desse time na sua história. Inclusive, depois dessas baitas temporadas, obviamente, Xabi foi muito especulado. Inclusive, tudo se dava a crer de que ele ia ser a grande novela dessa próxima janela de transferências. Eu fiz até um vídeo no canal falando disso, porque ele era simplesmente cogitado no Real Madrid se o Ancelotti fosse sair para a seleção. Era cogitado no Liverpool, já que o Klopp deveria sair. E ainda por cima era cogitado no Bayern de Munique, desde que eles anunciaram que o Tuchel ia sair. Mas o Bayern de Munique já anunciou seu novo técnico, o Liverpool já anunciou seu novo técnico, e o Ancelotti já renovou com o Real Madrid, vai ficar mais uma temporada. Mas antes disso tudo acontecer, Xabi Alonso já tinha cravado que ele ia ficar no Leverkusen. Na verdade, antes do Liverpool e do Bayern definirem o que ia acontecer, e o fato dele ter decidido ficar no Leverkusen, depois o Ancelotti renovar com o Real Madrid, aparentemente não é uma coincidência, mas eu vou te explicar disso um pouco depois. Mas ao que tudo indica, Xabi Alonso cravou que fica no Leverkusen na próxima temporada e ele quer ficar para disputar pelo menos uma Champions League com o clube que, bom, deu a oportunidade dele se mostrar para o mundo. E seguindo o mesmo caminho do treinador, tem também o alemão Wirtz, que é um dos grandes destaques do time, que também já cravou que vai ficar no time para disputar a próxima Champions League. E bom, o Wirtz na verdade é bem parecido com o Xabi Alonso nisso, ele disse que vai ficar, quer disputar uma Champions League, tem propostas de grandes times, afinal o Wirtz desperta interesse dos melhores times dos últimos anos, que é o Real Madrid e o Manchester City, mas ele também quer ficar, inclusive eu acho que o Xabi ficar impactou muito na decisão dele de querer ficar no Leverkusen para a próxima temporada, mas fato é de que os dois resolveram ficar pelo menos por mais uma temporada. Mas isso aí também tem outras coisas que eu vou explicar durante o vídeo. Fato é de que os dois principais protagonistas do título do Leverkusen, o técnico que faz um grande trabalho e o jogador que é o grande destaque dentro de campo, já afirmaram que vão ficar para a próxima temporada. Então o torcedor do Leverkusen já está bem aliviado com essas duas notícias. Só que eu já afirmo aqui, inclusive jogando um balde de água fria em você que é torcedor do Leverkusen, que de acordo com o jornal Bild, esses caras não devem ficar para 2025. Afinal, de acordo com a fonte, eles dizem que na verdade o Xabi ficou porque ele sabia que o Ancelotti quer se aposentar logo logo, ou seja, a ideia dele é ficar mais um ano no Leverkusen para depois assumir o Real Madrid, que para você que não sabe, o Xabi não só já jogou lá, como é torcedor do clube, é só você ver a comemoração dele em 2014, quando o Real Madrid foi campeão da Champions. E de acordo com a fonte, o Wirtz também é uma das peças que o Real Madrid quer, inclusive agora que o Kroos vai aposentar. O nome dele ganha mais força ainda para chegar no Real Madrid, e inclusive se diz aí que vai ser uma chegada casada e que os dois devem chegar no Real Madrid juntos. Mas o caso do Wirtz é um pouco diferente, porque na verdade o jogador não tem tanta vontade assim de chegar no Real Madrid, porque ele entende que ali ele vai ter muita disputa por posição, e ele é disputado por outros grandes times, então ele tá dando mais foco para outros clubes, mas a tendência é que ele joga a Champions League no Leverkusen, afinal ele é muito grato, foi o time que revelou ele pro mundo e ele quer jogar uma Champions League lá, mas a tendência é depois dessa temporada ele sair para um grande time lá da Europa. Também não é como se o Wirtz fosse ficar no Leverkusen o resto da vida, igual o Marco Reus fez no Borussia Dortmund. Outro cara que afirmou que fica é o Grimaldo, que tá inclusive muito feliz lá no Leverkusen, mas ele também pode sair logo logo, mas calma que essa é um pouco mais complicado. O jogador disse que ele tá muito feliz no Leverkusen e que ele quer ficar aonde Xabi Alonso estiver. Ele disse que o treinador foi muito importante para sua evolução, para tudo que ele tá sendo hoje, e ele é muito grato, e ele diz que aonde Xabi estiver, ele vai querer estar. Ou seja, se o Xabi sair e for para algum time e pedir a contratação do Grimaldo, tem uma grande chance dele aceitar aí, porque na verdade ele quer ficar no Leverkusen graças ao Xabi Alonso, apesar de que a maioria dos jogadores que tendem a ficar no Bayer Leverkusen, na verdade eu acredito que seja mais pelo Xabi Alonso, que vem se mostrando ser um dos grandes treinadores dos últimos anos. Fora eles, aí eu tenho uma opinião de um jogador que deve ficar, e eu vou explicar por quê, que é o Xhaka.
mas aí já é uma opinião minha, ele não confirmou ainda a sua permanência. Mas a gente está falando de um jogador que tem contrato até 2028 e até o momento não teve proposta de outros times. E a gente está falando de um cara acima dos 30 anos. Não é comum os grandes times da Europa terem tanto interesse, querendo investir tanta grana assim em jogadores com mais de 30 anos. A galera tá investindo em jogadores mais novos, entre 25 e 26 no máximo. Então eu acredito que o Xhaka vai ficar, não só por vontade própria, mas também porque talvez ele não tenha tantas opções. Apesar de ele estar jogando muito, fazendo baita temporada lá no Bayer Leverkusen, na minha opinião ele é um dos grandes protagonistas desse time também, mas a tendência é que menos times tenham interesse nele do que os times têm, por exemplo, interesse no Wirtz ou no Frimpong. Fora esses caras que eu mencionei, todos os outros jogadores do Bayer Leverkusen podem sim sair na próxima temporada, e inclusive praticamente todos têm aí pelo menos um time interessado em contratar eles, como por exemplo o caso do Ezequiel, que de acordo com o jornal Olé lá da Argentina, o Barcelona tem interesse em contratar ele, e ele inclusive foi uma indicação direta do Flick, ou seja, o Barcelona vai tentar muito a contratação desse cara. Mas um dos principais nomes do Leverkusen, ao meu ver, e que tende muito a sair, mas que se o Leverkusen quiser manter o alto nível para as próximas temporadas, tem que segurar esse cara independente de como for fazer isso, é o Frimpong. O holandês é um dos grandes destaques do time, inclusive na minha opinião, dentre os 11 titulares ele só fica atrás do Wirtz em questão de importância pro time conseguir render o que rende, e principalmente ofensivamente falando, eu acredito que ele é um dos 3 melhores na sua posição atualmente. Mas vai ser bem difícil pro Leverkusen conseguir segurar ele, já que de acordo com o jornal Bild, ele não quer ficar, ele pretende sair do time na próxima temporada, e para vocês terem uma noção do quanto ele está jogando muito nessa temporada, ele desperta interesse em 4 grandes times da Europa, sendo eles Real Madrid, Manchester City, Manchester United e Bayern de Munique. O cara é foda, patroa. A chance dele ficar é muito baixa, ele inclusive está muito mais próximo de sair do que de ficar no clube. Mas ao meu ver, se o Leverkusen quiser manter o alto nível, brigar por grandes títulos novamente, precisa fazer um baita esforço para conseguir segurar ele. Afinal, a gente está falando de um lateral, principalmente direito, são posições muito escassas, tanto na lateral esquerda quanto na direita. A gente está falando de um dos melhores, já é uma posição que tem poucos, eles ainda têm um dos destaques da posição, e um cara muito novo, de 23 anos, que tem aí muito tempo pela frente de carreira. Então assim, a gente está falando de um jogador que se o Leverkusen perder ele vai fazer muita falta na próxima temporada, e vai ser muito difícil o Leverkusen, principalmente com o poder financeiro que tem, conseguir trazer uma reposição de pelo menos mesmo nível. Mas não só de tristezas e despedidas viverá o torcedor do Bayern, porque o time também quer contratar e trazer grandes jogadores. Afinal, a gente está falando de um time que foi aí campeão dos 2 torneios nacionais e chegou numa final de Europa League. Então o time quer se reforçar para continuar sonhando, para brigar pelo bicampeonato dos 2 títulos nacionais. Inclusive eles até sonham em poder ganhar a Champions League. Parece sim muito difícil, principalmente os caras já chegarem na Champions e conseguir o título, mas depois da temporada que eles tiveram, dá para sonhar, principalmente se tiver um investimento um pouquinho melhor. E o clube, inclusive, já começou a se movimentar no mercado, já que, de acordo com o jornal Mundo Deportivo, o clube alemão já está praticamente acertado com o meia Alex Garcia do Girona e devem pagar um valor de aproximadamente 20 milhões pelo jogador, que foi uma das sensações do Girona nessa La Liga. E falando em meia, o time também está interessado em um jogador muito promissor e muito bom, mas bem complicadinho do time conseguir, que seria o Xavi Simons, jogador do PSG, mas atualmente emprestado ao RB Leipzig. A notícia do Leverkusen querendo o Xavi Simons também é do Mundo Deportivo, mas o Bayer Leverkusen vai ter muita dificuldade para contratá-lo, porque vai ter disputa de grandes times, inclusive Barcelona e Bayern de Munique estão interessados em contratar o jogador, além do RB Leipzig, que quer tentar contratar ele em definitivo, depois da baita temporada que ele fez na Bundesliga, e também tem o PSG, que quer que o jogador volte para jogar lá pelo Paris, inclusive cogita ele como um dos substitutos para o Mbappé na próxima temporada. Mas a notícia mais triste para o Bayer Leverkusen é que a decisão está na mão do jogador de 21 anos, que dificilmente vai escolher o time do Xabi Alonso, independente do Xabi estar lá ou não. Bom, mas nessa eu também posso estar errado, afinal Fabrício Romano, o grande homem das notícias, afirmou que tem vários jogadores, ele não deu nomes, mas afirmou que tem vários jogadores que querem jogar no Leverkusen na próxima temporada, que o time está despertando interesse de muita galera por aí, principalmente porque a galera enxerga um bom projeto e também porque a galera quer ser treinada pelo Xabi Alonso. Depois do que ele fez nessa temporada, todo mundo quer ser treinado pelo Xabi Alonso. Mas para não falar que o Fabrício Romano não deu nomes, de acordo com ele, o Leverkusen vai entrar na briga para tentar contratar o Ian Couto, também destaque do Girona.
Mas o time vai ter uma grande disputa aí, porque o Real Madrid já teve interesse nele e o Guardiola quer que ele volte para jogar no Manchester City na próxima temporada. Para você que não sabe, Ian Couto, ele está emprestado ao Girona, mas ele é do Manchester City. E se o Guardiola pedir para ele voltar, meus amigos, ele vai voltar e ponto final, ele vai ter que ficar lá. Mas agora vamos às especulações mais faladas para se chegar no Leverkusen, porque são dois jogadores aí que fizeram muita história no Real Madrid, estavam naquele time que ganhou 3 Champions seguidas e tudo mais. E o primeiro e menos importante, mas mais provável de acontecer, seria o Nacho. O Nacho é sim especulado para jogar no clube alemão na próxima temporada e ele já afirmou que ele não vai ficar no Real Madrid para a próxima temporada, ele vai sair. E como ele é amigo do Xabi Alonso, os caras se conhecem, talvez aí isso seja uma vantagem para o Leverkusen, para o Xabi conversar com ele, convencer ele a ir jogar no clube alemão. Mas eles também vai ter uma grande dificuldade nisso, porque aparentemente o Nacho não quer jogar em outro clube da Europa que não seja o Real Madrid. Ou seja, pode ser que ele saia do Real Madrid para jogar na Arábia ou em algum outro time em outro continente, porque dentro da Europa a intenção dele era jogar só no Real Madrid, o que pode acabar frustrando os planos do Leverkusen se caso ele não quiser outro time da Europa. E óbvio que tem outra especulação que não tem como não falar dela aqui, já que de acordo com o jornalista árabe Al-Raza Mutabi, Xabi Alonso teria pedido diretamente ao Bayer Leverkusen a contratação de Cristiano Ronaldo para ajudar o time na próxima Champions League. E assim, vamos lá, eu já vou começar jogando um balde de água fria em você que tinha esperança de ver o Cristiano Ronaldo ter a sua última dança na Champions League e chegar no Bayer Leverkusen, porque essa semana simplesmente o homem Fabrizio Romano afirmou que nem Cristiano Ronaldo e nem Leverkusen chegaram a conversar e que o plano de ambos é bem diferente. Então assim, a chance do Cristiano Ronaldo e Leverkusen começarem a trocar uma ideia para essa contratação acontecer é praticamente zero. Cristiano Ronaldo quer ficar na Arábia, onde ele está feliz, principalmente ganhando muito dinheiro, enquanto o Leverkusen entende que eles estão num projeto ali em contratar jogadores mais novos, entendeu? Com potencial de evoluir, crescer, ter uma futura venda que vai render muita grana, e eles entendem que o Cristiano Ronaldo é sim um grande jogador, mas contratar um jogador desses valores em um início de projeto pode acabar financeiramente afetando o clube e depois os caras não terem tanto dinheiro para trazer outras grandes contratações. Então assim, os planos de ambos é bem diferente. Cristiano quer ficar na Arábia e o Leverkusen não está investindo em grandes estrelas como o Cristiano Ronaldo ainda, eles querem investir ali em jogadores mais jovens e promissores. E assim, eu entendo que todo mundo se animou muito com a ideia do Cristiano Ronaldo voltar para a Europa, jogar mais uma Champions League, principalmente no Leverkusen com o Xabi Alonso. Os caras fizeram uma baita temporada, imagina o quanto o Cristiano Ronaldo não iria agregar ali, principalmente para disputar a Champions. Mas na minha opinião, ao meu humilde ver, essa notícia de início já estava com muita cara de ser fake, tanto que, tirando esse jornalista árabe, ainda tinha uma fonte que seria o jornal Bild, que seria simplesmente a ideia dos caras tentando passar pelo jornal Bild lá da Alemanha, fingindo aí ser um jornal de grande nome pro Cristiano Ronaldo chegar lá e tudo mais. Então assim, pra mim essa notícia desde o início já tinha muita cara de ser fake, tanto que se você olhar meu TikTok, meu Instagram, aqui no canal mesmo, eu não fiz nenhum vídeo falando dessa notícia como se ela fosse verdadeira, porque eu desde o início já estava com uma pulga atrás da orelha, mas também não queria ser o único a se arriscar, falar que isso era mentira enquanto eu não tivesse nada comprovado. Mas dessa vez Fabrizio Romano falou que o Cristiano Ronaldo e Leverkusen não tem nada para se falar, e quem sou eu para duvidar do homem que já cravou tantos e tantos jogadores e times aí chegando a acordos. E nesse canal aqui eu juro que eu tento passar o máximo de notícias verdadeiras possíveis. Apesar de recentemente eu ter feito um vídeo falando que o Milan queria o Thiago Silva e bom, ele praticamente já se cravou no Fluminense, mas na época não era tão mentira assim. Você mentiu! Mentiroso! E bom, até o momento esses são os movimentos do Leverkusen para contratações na próxima janela de transferência. Óbvio que a janela ainda vai abrir, então isso vai ser muito mais movimentado, tanto de jogadores para saírem quanto de jogadores para ficarem. Mas na minha opinião, os nomes cogitados já me mostram que parece ser um projeto bem interessante. E o principal o Leverkusen já conseguiu, que é manter o grande nome, que é o Xabi Alonso, o técnico, e de brinde ainda manter o melhor jogador do time, que é o Wirtz. E no elenco, apesar de ter bastante jogador que não quer ficar, que tem grandes propostas, muitos jogadores tendem a ficar, mas também muitos jogadores tendem a chegar para repor essas saídas. Na minha opinião, o Frimpong é o mais difícil de se repor, mas tem outros jogadores aí que tendem a sair, que dá para o Leverkusen buscar alguém no mercado. E o que me interessa mais nesse projeto é que eles parecem estar querendo investir muito mais em uma molecada mais jovem e promissora,
o que, por exemplo, o Real Madrid vem fazendo nos últimos anos, o Arsenal começou a fazer e vem dando certo, e na minha opinião é o que é mais rentável no futebol hoje em dia, é investir nesses molecada mais jovem, com mais promissores aí, né? O próprio Borussia vem fazendo isso nos últimos anos, ganhando bom dinheiro com as vendas desses caras, contratando bons jogadores, mas o Leverkusen parece querer, por exemplo, no caminho do Arsenal, de segurar essa molecada e brigar pelos grandes títulos. E na minha humilde opinião, isso é bem interessante. Se o Leverkusen realmente for seguir nesse caminho, vai ser bem legal. E a maioria dos jogadores cogitados, inclusive praticamente todos que eu trouxe dessa lista, são jogadores novos. Só tem praticamente um jogador ali que já é mais velho e mais experiente, mas um jogador mais experiente, um ou dois, para agregar no time, inclusive passar aquela experiência, também é muito legal. Mostra que o time também tem uma visão de que não dá para ter só 11 moleque dentro de campo. 2 ou 3 jogadores experientes vai valer muito a pena pro elenco. Mas infelizmente, apesar da ideia ser maravilhosa, eu acho muito difícil disso acontecer. E sinceramente, eu já falei aqui, provavelmente Xabi Alonso e Wirtz vão sair. E vamos ser sinceros aqui, se esses dois caras saírem, eles são os grandes pilares desse clube. Já tende a cair pelo menos 50% do que o Leverkusen foi nessa temporada, se Xabi e Wirtz saírem. Tanto que antes do Xabi, com vários jogadores que ele tem ali no time, o time não rendia a mesma coisa. Então, assim, perder esses dois caras já vai ser uma perca enorme para o time do Leverkusen. Fora que, da maioria dos jogadores especulados até o momento, a maioria é muito difícil de chegar, pelo menos ao meu ver. A gente está falando de jogadores novos, promissores, com proposta de gigantes da Europa que tem mais condição financeira para pagar salários melhores, inclusive para pagar a multa desses jogadores se precisar. E estamos falando de times que às vezes tem um projeto que está mais avançado. A gente está falando de Real Madrid, Manchester City, o próprio Arsenal, o Bayern de Munique, que são times que vão chamar mais atenção porque a chance de ganhar grandes títulos, Champions League e tudo mais, parece muito mais fácil nesses times do que no Leverkusen. Mas apesar de eu achar que o time talvez demore, se é que vai conseguir ganhar uma Champions League, na Bundesliga eu acho que o time aí está muito próximo de ser um time que vai brigar direto por título, se manter nesse projeto. Inclusive, com o técnico Company que o Bayern acabou de anunciar, eu simplesmente cravaria muito fácil o Bayer Leverkusen ganhando mais uma vez a Bundesliga e a Copa da Alemanha, porque isso é papo para outro vídeo, mas meu Deus, que decisão estranha do Bayern de Munique. Eu acho sim que nos próximos anos o Bayer Leverkusen deve ser um time que vai inclusive ser um pé no saco para o Bayern de Munique, vai estar disputando o título ali com eles todos os anos na Bundesliga, o que ao meu ver é interessante ver uma disputa melhor no campeonato alemão, que vinha sendo o Bayern todo ano. Então esse Leverkusen agregou muito, eu acho que o Borussia tende a evoluir para as próximas temporadas, mas esse é papo para outro vídeo. Na Champions League eu particularmente acho que o projeto é interessante e que o Leverkusen nos próximos anos vai sim chegar em oitavas e quartas de finais. Agora, a questão de semifinal, chegar na final e até ser campeão, se eles manterem esse projeto e o projeto der certo, ainda assim eu acho que vai demorar algum tempinho aí para acontecer. O Manchester City com um baita investimento demorou para conseguir um título. Então assim, o Leverkusen para conseguir um título eu acho que vai demorar. E para os próximos anos, principalmente se perder o Xabi e o Wirtz, mas para os próximos anos eu vejo o Leverkusen chegando no máximo nas quartas. Eu acho difícil esse time nos próximos 3 ou 4 anos aí chegar numa semifinal de Champions League, tá ligado? Mesmo que o projeto seja muito interessante, tem questão da camisa e tudo mais. Desmanche completo, ao menos na próxima temporada, não deve acontecer. Tem muito jogador que já falou que quer ficar para pelo menos disputar uma Champions com o clube e depois sair. O Wirtz quer ficar porque é o time que evoluiu ele e por gratidão ele quer jogar uma Champions ali. O Xabi tem a gratidão pelo time, que também meio que revelou ele pro mundo. Não foi o primeiro trabalho dele, mas foi o trabalho que meio que fez o mundo entender o que era Xabi Alonso. Então, assim, são caras que vão ficar por gratidão. Tem o Grimaldo, que eu já falei, que vai ficar graças ao Xabi Alonso. Então, tem alguns jogadores ali que querem ficar para 2025 para disputar a Champions League. Mas depois de 2025, na próxima janela de transferência, não é essa que vai abrir agora, na outra, não dá para se garantir ninguém ficando nesse time. A tendência é Wirtz sair, Xabi Alonso sair e outros caras do time saírem também. Então, assim, não digo que o desmanche total vai acontecer nessa temporada, mas talvez daqui 1 ou 2 anos isso vá sim acontecer. Não dá para se descartar num desmanche completo, falar que o Leverkusen vai se tornar um grande time nos próximos anos, porque até o momento desse vídeo aqui,
que eu tô gravando no dia 31 de maio de 2024, ainda é uma incógnita até mesmo que vai ser o projeto do Leverkusen. Mas e você acha que o Bayer Leverkusen vai sofrer um completo desmanche, vai perder seus principais jogadores e voltar a ser o que era 3, 4 anos atrás? Ou você acha que o time vai ter um bom investimento, tem um bom projeto, que vai começar a ser um time que vai brigar todo ano pelo título de Bundesliga e quem sabe até chegar longe e até brigar por título na Champions League? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu quero saber. Muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado pelo seu tempo, ele é muito importante. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Muito obrigado por ter assistido até o final, vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo, tamo junto!